Olá, estamos começando mais uma aula. Nessa aula eu vou ensinar a trabalhar com painéis de parede com nichos. Esses nichos servem muitas vezes para trazer um espaço para colocar objetos de decoração, livros. Nesse caso, nessa nossa parede, a gente vai utilizar para colocar livros e para disfarçar também um pilar que existe aqui. Eu vou começar essa modelagem a partir do projeto totalmente fechado. Agora eu vou ensinar uma outra maneira que existe de fazer a visualização interna do projeto, que é uma maneira até mais simples, porque a gente não precisa esconder nenhum tipo de parede, né? Não precisa trabalhar com as camadas. E muitas vezes as paredes são necessárias para a gente fazer a modelagem, como nesse caso. Então eu vou entrar aqui na minha aba de ferramentas e vou clicar em plano de seção. Clicando nesse plano de seção, ó, ele me aparece um plano que me pede aonde que eu quero seccionar. Então eu vou escolher essa parede aqui, porque eu quero fazer um corte aqui nessa posição. Assim que eu selecionei, eu tenho esse novo plano aqui, ó, que é bem extenso até. Se eu clicar em cima dele e clicar na ferramenta mover, eu posso movimentar esse meu plano de seção e eu consigo visualizar a parte interna da minha edificação. Então é isso que eu vou fazer, vou posicionar num ponto em que eu consiga trabalhar com a parte interna na posição que eu quero. Vou utilizar a ferramenta Orbit aqui só para posicionar melhor, porque é nessa parede aqui que eu quero trabalhar. Se eu não quiser que esse meu plano de seção me atrapalhe, eu posso optar por ocultar o meu plano de seção. E se eu quiser deixar a minha volumetria fechada, eu posso clicar 2 vezes sobre ele e ele vai fechar a minha geometria. 2 vezes novamente, ele abre minha geometria. Para ocultar o meu plano de seção, eu clico com o botão direito do mouse e escolho ocultar. Ele não vai mais aparecer aqui na minha área de trabalho. Para eu começar essa minha modelagem, eu primeiro preciso criar uma face. Então, com a ferramenta linha, eu vou começar a fazer essa face. Por que com a ferramenta linha? Porque vai ser um pouco mais fácil, já que a gente tem alguns pontos pré-definidos, assim. Então, eu começo pelo ponto da extremidade do meu pilar. Eu vou trazer ele 20 centímetros para frente, 0,2. Essa é a espessura que vai ficar a minha parede no final para esconder o meu pilar. Aí eu vou trabalhar novamente no eixo vermelho e vou selecionar mais um ponto fora da minha geometria, não tem problema nenhum. Por quê? Porque quando ele ultrapassar aqui a minha face, ele vai criar um ponto entre a face e a linha. Eu vou escolher esse ponto de interseção para fazer mais uma linha. Essa minha linha eu vou trabalhar no eixo azul. E eu vou escolher que eu quero ele lá na minha face, ó, aqui em cima no eixo azul. Eu vou escolher que quero estar na minha face. Se ficar muito difícil, eu também posso trazer ele aqui para fora, não tem problema nenhum. Às vezes é até mais fácil, até mais simples, tá? Então, trouxe esse meu ponto. Agora, eu tenho mais um ponto aqui, ó, de interseção, que eu posso trabalhar. Ou eu posso vir com o meu ponto que eu comecei aqui e trazer mais uma linha aqui para cima, ó. Trouxe mais essa linha. Agora sim, eu tenho um ponto aqui de interseção que eu posso finalizar o meu modelo, ó. Pronto. Eu tenho algumas linhas aqui para fora, mas eu criei uma face, tá vendo? O próximo passo é transformar essa minha face em um volume. Então, primeiro eu vou clicar sobre ela, criar um grupo. Agora, acessando o meu grupo, com a ferramenta empurrar, puxar, eu vou levar esse meu volume até a linha do meu pilar. Agora sim, eu tenho um volume, clicando fora 2 vezes, esse meu volume está criado. Para criar os meus nichos, eu primeiro preciso definir o tamanho e a posição que eles estão em relação a essa parede. Então, eu vou clicar novamente sobre o grupo. Com a ferramenta fita métrica, eu vou fazer essa definição. As linhas guia vão me ajudar a traçar depois os quadrados para fazer o volume. Então, eu vou pegar aqui um primeiro ponto. Eu quero que essa linha esteja a 1,20 m. Agora, eu vou pegar a partir dessa linha, eu quero que a outra esteja a 30 centímetros, então, eu vou digitar 0,3, Enter. Eu quero uma terceira linha que esteja a 5 centímetros dessa, então, 0,05, Enter. E mais uma que esteja a 30 centímetros, então, 0,3,
Enter, tá? Agora, vou fazer a mesma coisa em relação às minhas linhas na vertical. Então, eu vou clicar aqui, eu quero que esteja a 0,1, 10 centímetros da parede, tá? Mais uma vez, eu vou fazer a 30 centímetros, 0,3, Enter. A 5 centímetros, 0,05. E assim eu vou seguindo adiante. Quando eu chegar aqui no final, na última linha guia, eu vou ter 6 quadrados traçados e esses quadrados vão definir o meu nicho. Só que se eu visualizar aqui, a minha ferramenta fita métrica, ela também serve para me dar as medidas, né? Além de traçar essas linhas guia. Então, se eu clicar nesse ponto e nesse ponto final, eu vou ver que aqui eu tenho 13 centímetros e que aqui eu deixei só 10. Então, eu posso mover essas minhas linhas guia para ter uma posição mais simétrica, né? Então, o que eu faço? Eu vou clicar aqui por fora para não selecionar aqui as minhas faces. Vou clicar aqui, vou selecionar todas essas minhas linhas guia e com a ferramenta mover eu vou movimentar elas no eixo vermelho. Eu vou definir que eu quero 0,015, que é 1,5 cm, tá? Para lá. Pronto. Agora sim, ela tá bem simétrica entre os dois lados. Com essas referências traçadas, fica bem fácil da gente utilizar a ferramenta retângulo para criar os quadrados que a gente precisa criar. Estou criando os quadrados, aproveitando o ponto de interseção entre as linhas. Então, eu vou criar aqui 6 quadrados, tá? Criando o último. Pronto. Cada quadrado desse me criou uma face, certo? Então, cada face dessa vai ser um nicho. Como que eu vou fazer para criar um nicho? Novamente, com a ferramenta empurrar, puxar, eu vou empurrar dessa vez. Se eu puxar, eu trago para frente. Então, eu vou empurrar e vou definir que eu quero que ela esteja a 0,2, 0,20 centímetros, que é a espessura da minha parede, ó. Muito bem. Se eu não quiser definir também o 0,2, eu posso simplesmente chegar até o final da face lá e finalizar essas 4 primeiras aqui. Por que essas duas eu não fiz isso? Porque, na verdade, aqui atrás, ó, eu tenho um pilar, tá vendo? É aquele pilarzinho que eu tô tentando esconder. Então, essas duas, elas só vão até a linha do pilar. Tá? Ou, se eu quiser, eu posso dizer também que elas estão a 10 centímetros de profundidade. Essas duas são menos profundas, porque na verdade é um disfarce aqui. Nessa aula nós vimos como criar painéis com nichos. Esses nichos podem ser criados em várias situações dentro do projeto de interiores. Eles podem ser criados para disfarçar um elemento como um pilar, como a gente fez aqui. Eles podem ser criados em cabeceira de cama, eles podem ser criados em banheiros, eles podem ser criados em várias situações. Então, por isso que aqui a gente está visualizando como fazer. E é uma parte bem fácil da modelagem da arquitetura de interiores. Eu deixo para vocês treinarem um pouquinho em outras situações, inclusive. Um abraço e até a próxima aula.